Ni hao, pessoas que venceram os Estados Unidos e Israel ao mesmo tempo. Tudo bem com vocês? É isso aí, é isso que o Ayatollah está falando. Nacional está colocando, e até fazendo referência à Casa Branca ter colocado uma música nas suas redes ali, tá? Colocando Daddy's Home, já que o Mark Rutte, que é hoje o secretário-geral da OTAN, chamou o Trump de Daddy, papai. Será, pessoal, que faz sentido? Não, não faz sentido, né? É isso que a gente tava falando ali no react do Cowboy. Não, não faz sentido isso aí, né, cara? Enquanto isso, o Trump consegue conquistas como, por exemplo, 5% dos gastos do PIB em defesa, e os países que não submeterem a isso, como, por exemplo, a Espanha, podem ser sancionados com taxas dobradas, segundo ameaças do Donald Trump. Nossa, é muita liberdade e democracia, hein? Vocês têm que gastar 5% do PIB em defesa. Não, a gente não vai gastar. Então toma essa punição aqui. É muita democracia. Vale lembrar que ele também proíbe a Ucrânia de entrar para a organização e também de colocar a Rússia como Estado agressor contra membros da OTAN. A gente tem também uma cúpula marcada. A primeira que vai ter a participação do Friedrich Merz, como membro chanceler da Alemanha, cúpula da União Europeia, que também deve submeter algumas vontades ali dos Estados Unidos para conseguir fazer um acordo comercial com os europeus. Esse cara falou que os Estados Unidos estavam fazendo o trabalho sujo, do trabalho sujo deles. Os colonizadores safados, eles não descansam, né, cara? Não descansam, nunca descansam. Enquanto isso, temos notícias importantes também de Ali Khamenei, chefe supremo do Irã, colocando que a vitória do Irã foi estrondosa contra os Estados Unidos e contra Israel, anunciando que eles deram um tapa na cara dos Estados Unidos. E mais uma vez, usando a inteligência artificial para conseguir fazer isso, mas ao mesmo tempo algumas notícias, como por exemplo da CIA, que divulga que conseguiu sim destruir completamente Isfahan, Natanz e o território de Fordow, e o Trump que quer limitar as informações disponibilizadas para o Congresso depois de vazamento de documentos sensíveis do Pentágono, alegando que há pessoas ali jogando contra o Estado americano. Porque nem todo mundo concorda com as maluquices desse doido. Depois que essa ofensiva entre Israel e Irã acabou, eu diria que a mídia vai tentando colocar alguns oponentes a mais, né? Quem vai ser o próximo alvo? E a Coreia do Norte pode aparecer como um possível novo estado aí de intervenção dos Estados Unidos, em meio a uma ofensiva do país para expandir a sua OTAN asiática, ou seja, fortalecer parceiros regionais, como, por exemplo, Taiwan, Coreia do Sul, Japão e o território das Filipinas. Você vê, a Coreia do Norte tá lá, na dela, não tem notícia nenhuma. Assim, a notícia é que tem que eles abriram um resort agora para russos, né? Assim, só russos, infelizmente. E assim, é isso aí, cara. É isso aí. A Coreia do Norte tá na deles, cara. Eles não estão incomodando ninguém. Não, aí agora vem a notícia, não, porque a gente vai começar a investir na Coreia do Norte. Pô, bicho, deixa os caras em paz, irmão. Será que a Coreia do Norte também vai ser atacada? Se vocês querem ler um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Obrigado, professor. Eu sempre esqueço. Entra aí, deixa aí. Se inscreve, deixa comentário, deixa like, seja membro do canal, me ajuda a continuar criando conteúdo aqui e vamos embora. Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e é parceiraça aqui do canal, está nos últimos dias da promoção, hein, galera? Cupom RICARDO para vocês na introdução. Eu até trouxe isso para vocês ontem, mas da mesma maneira que eu achei um pouco estranho, a mídia internacional e a própria Casa Branca também colocou. A Casa Branca, né, agora com o presidente Trump, fica colocando alguns memes, algumas piadinhas tal, e dessa vez eles postaram uma música que fala Daddy's Home quando o Trump chegou ali da cúpula da OTAN. Por quê, né? Vergonheira, o Trump estava falando aquela referência, aquela imagem que ele sempre utiliza. Assim, às vezes você tem que deixar um brigar com o outro, aí eu deixei Irã brigar com Israel, os dois viram que a guerra estava cansando tal, e eu fui lá e estabeleci um acordo. E aí o Mark Rutte, né, que é o secretário ali da OTAN, que, aliás, vem fazendo a política bem de puxa-saco mesmo, tá, em relação ao governo Trump. Assim, igual um pai realmente faz, igual um daddy também faz, né? E aí, eu falo assim, o Trump até falou, né, eu acho que ele me chamou de daddy porque ele gosta de mim, ele viu que eu sou um bom presidente e tal, né? E isso começou meio que a circular como se fosse um meme no mundo. Cara. Mas, tirando o meme de lado, cara, prestem atenção na situação da OTAN. A OTAN estava muito preocupada com a possível ausência dos Estados Unidos na organização, porque o Trump falava sobre isso no passado, o Elon Musk, por exemplo, enquanto ainda fazia parte do governo americano, tinha como uma das suas premissas não só sair da OTAN, mas sair da ONU. O próprio Trump, ele não gosta muito desses organismos multilaterais, que para ele são muito mais benéficos para outros países do que exatamente para os Estados Unidos.
e para ele, a OTAN, que tinham vários países que não tinham gastos suficientes em defesa, nem os 2%, que era o mínimo comprometido, conseguiam destacar, não ofereceram garantia de segurança para os Estados Unidos. Na verdade, isso que o Trump está falando, vocês têm que gastar 5% de defesa e tal, é porque esse dinheiro vai para onde? Vai para o complexo industrial armamentista dos Estados Unidos, né? Não é simplesmente gastem mais dinheiro, não, gastem mais dinheiro comprando o nosso armamento. Essa é a história, né, cara? Não é gastem mais dinheiro produzindo internamente, é compre as nossas paradas. Esse é o problema, né? E aí a gente já sabe o que acontece quando a Europa se arma, né? A gente já viu isso 100 anos atrás, cara. Mais 90 anos atrás, mais ou menos, ali para 1935, né? A gente já viu o que acontece, né? Vai estar aí tudo de novo. Tudo acontecendo de novo. E você fala, bom, se, sei lá, algum país for atacado, eu tenho que defender ele. Agora, e se eu for atacado? Os outros exércitos, inclusive aqueles que não gastam o mínimo de 2%, vão defender os interesses dos Estados Unidos? Então, qual o sentido dos americanos estarem nessa aliança? Ele conseguiu, e aliás, toda a agenda da OTAN foi adaptada, o tempo da cúpula foi encurtado, tudo assim, para a vontade do Trump ir lá aparecer, fazer o discurso e tal, e ele inclusive mudou a declaração final, a gente vai discutir daqui a pouquinho, né, como que foi essa mudança. E, de fato, ele conseguiu a promessa que até 2035 vai ter uma revisão em 2029 para saber se, de fato, ainda vai ter essa necessidade, mas até 2035 os países vão ter que gastar pelo menos 5% do seu PIB em defesa, sendo que 3,5% são gastos diretos em defesa e 1,5% podem ser gastos associados, né? Então, sei lá, gastar com infraestrutura, com energia, com cibersegurança, que você pode alegar que está relacionada à defesa do seu país. Essa história dos Estados Unidos sair da OTAN é só história. Sabe por quê? Porque eles têm um monte de base militar na Europa. Que é interesse deles ter essas bases militares na Europa, né? Mesmo assim, é um aumento de 150%. Ou seja, o que pareceu é que os países se submeteram, ficaram submissos ao Trump, implorando Estados Unidos não abandonem a aliança. A gente vê que a União Europeia também tem uma postura mais ou menos parecida. Vamos discutir aqui exatamente como no vídeo, né? E teve um país que não submeteu exatamente a isso, que é a Espanha de Pedro Sánchez, que é um cara mais à esquerda, que, aliás, geralmente condena um pouco as atitudes do Trump, tá? O Pedro Sánchez, por exemplo, alegou que a Espanha, que hoje não consegue nem os 2%, não teria capacidade de até 2035 aumentar para 5%, porque existem outros desafios. E bem-vindo, Luiz. Bem-vindo, seja bem-vindo ao Durantistão. Não esquece de pegar o link lá para o nosso grupo do Telegram e seja um membro do canal, gente. Me ajude a continuar criando conteúdo. Gastar com educação, transporte, saúde, em meio a um envelhecimento populacional do continente europeu. Então, ele, assim, eu prefiro deixar uma meta aberta, se a gente conseguir atingir, beleza, se não conseguir, também beleza, né? E aí o Trump ficou totalmente insatisfeito com essa postura da Espanha. E a gente sabe que a União Europeia e Estados Unidos têm agora até o dia 9 de julho para conseguir definir um acordo comercial ou não. As tarifas que foram impostas na União Europeia estão suspensas, excetuando, né, no caso de alumínio, de aço, setor automotivo, alguns setores aí que o Trump taxou de qualquer jeito. Mas as tarifas gerais, elas estão suspensas. E elas vão ser renegociadas pela União Europeia na próxima cúpula que vai acontecer agora. E aí, o Trump falou, olha, se a Espanha não aceitar essa prerrogativa de pelo menos 5% em defesa, a gente vai fazer eles pagarem do mesmo jeito, só que com tarifas extras praticadas contra produtos da Espanha. Assim, a gente já viu toda essa história de tarifa como é mentira, né? Porque se os Estados Unidos botam tarifa em produtos espanhóis, quem paga a tarifa é o estadunidense, cara. Meu Deus do céu, irmão. A Espanha, que já não curte muito, pelo menos esse governo, né? O governo Trump, deixou bem claro ali, né? Que não vai manter conversas à parte com os Estados Unidos para conseguir algum tipo de acordo comercial, alegando que a Espanha faz parte de uma união aduaneira, né? Na verdade, de uma união monetária. Ou seja, tem que ser discutido com todo o bloco. É a Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que vai fazer a discussão com os Estados Unidos. E que não vai submeter algum tipo de negociação rasa ou disputa de declarações com Trump, e que só vai respeitar as decisões da União Europeia. Essa Ursula von der Leyen é aquela velha lá que o Israel atacou o Irã, ela já foi direto pro Twitter. Não, porque Israel tem o direito de se defender. Os caras que literalmente estão atacando o país dos outros. Europeia, e espera que o Trump também veja assim, enxergue como um mercado comum europeu, né? Ou seja, uma única tarifa para todos os países que ali estão. Eu diria, galera, que conhecendo o Trump, né, ele não liga muito para essas grandes organizações internacionais. Então pode ser que se a Espanha não submeter, aumentar 5%, sofra assim retaliações do governo americano.
Além disso, vale lembrar... Assim, o Trump vai morrer daqui uns anos, né? Ele não vai ser presidente para sempre. Estão falando de aumentar esse 5% para 2035, daqui 10 anos. O Trump não vai estar aqui mais, irmão. Vai ser outro presidente, e aí a política muda de novo, sabe? lembrar também que o governo a Espanha vai Trump, continuar lá. ele exigiu algumas mudanças importantes na própria declaração final da OTAN, que, aliás, se a gente for pegar as últimas, é a que conta com menos palavras, eles constaram próximo de 700. Pô, geralmente uma declaração da OTAN ainda em um contexto de armamentismo, seja do Oriente Médio, seja na região da Ásia, Pacífico, enfim, geralmente deveria ser algum tipo de declaração um pouco mais efetiva, né, mais contundente. É muita palavra, só já dizia o Bolsonaro. Palavras, pouquíssimas referências à Ucrânia. Cada país de maneira individual vai decidir o quanto que vai ajudar a organização. Isso é um ponto que foi colocado pelo Trump. A gente não sabe ainda quanto que os Estados Unidos vão apoiar os ucranianos. E por mais que a gente saiba que esses 5%, declaração do Mark Rutte, declaração, por exemplo, da Ursula von der Leyen, que também participou, esses gastos eles são para brecar uma futura agressão da Rússia. Eles alegam que a Rússia está querendo testar o artigo 5º da Constituição, está querendo fazer atitudes imperialistas, não sei se nos países bálticos, na Polônia. Por exemplo, a Polônia é mais um país, depois da Finlândia, depois dos países bálticos, que votou para abandonar o Acordo de Ottawa, o acordo, né, que garante a desminagem ali das fronteiras, e pretende colocar uma série de minas terrestres, falam que eles estão chamando de cortina de ferro, a nova cortina de ferro, né, separada. Os caras lidando com mina terrestre em 2025, mano. Em 2025, cara, nossa. Ali os países bálticos, a Polônia e a Finlândia, do território da Rússia. Então, mas o Trump falou que não vai colocar a Rússia como se fosse um inimigo, como se fosse um Estado agressor, porque isso poderia prejudicar eventuais negociações. Percebam como o Trump está mandando, ou pelo menos influenciando demais, no comportamento da OTAN. A OTAN demonstrou muito claramente que precisa, pelo menos nesse momento, claro, dos Estados Unidos. Além disso, a gente vai ter uma cúpula da OTAN, em que o Friedrich Merz, a gente sabe que a Alemanha é o principal país da União Europeia, com Olaf Scholz, acabou perdendo um pouco essa posição, porque ele era muito frágil, tanto no sentido interno como também externo, mas vai participar agora dessa cúpula, vai participar dessa reunião, e praticamente o assunto mais importante, claro, vão ser as negociações. As negociações para tentar fazer um acordo tarifário entre Estados Unidos e União Europeia. Aparentemente, o próprio Friedrich Merz colocou isso, que a União Europeia pode ter que abrir mão de alguns dos seus princípios, aceitar algumas sobretaxas a mais dos Estados Unidos para firmar um acordo comercial com um país que é tão importante, que são os americanos. É um bando de lambe-saco mesmo, né, cara? Essas lideranças da Europa, da Alemanha, o Macron, essa Ursula von der Leyen, esse cara da OTAN, meu Deus do céu, mano, é uma vergonheira, né, cara? A galera, assim, o europeu hoje tem que sentir muita vergonha, né? Os caras que já foram líder do mundo, né, colonizaram o mundo inteiro, estão aí, né, ganhando todo pro Trump, pros Estados Unidos, porque, sei lá, mano, é muita vergonha, cara. Ou seja, querendo ou não, cara, você pode questionar, e eu particularmente questiono muito, tá? Os métodos que o Trump adota. Mas se a gente for levar, por exemplo, em consideração a OTAN, eles de fato aumentaram os gastos para 5%. Se de fato a negociação com a União Europeia for bem sucedida, ele jogou lá em cima, pediu o truco, né, entre aspas, na linguagem mais coloquial, e a União Europeia meio que está aceitando as deliberações, pelo menos, claro, momentâneas do governo Trump. Claro que eu acho que isso traz repercussões em longo prazo, porque por mais que você consiga conquistas em curto prazo, em longo prazo os países vão perceber, por exemplo, que talvez não dê para confiar tanto assim no Estado americano, querer estabelecer outras parcerias, querer se fortalecer individualmente para depender menos, por exemplo, do exército americano. Então, algumas consequências em longo prazo desse soft power, dessa capacidade de influência americana podem reduzir. Mas em curto prazo, é inegável que, pelo menos com o Ocidente, o Trump está conseguindo os seus objetivos. Além disso, cara, tivemos uma declaração do Ali Khamenei, que, aliás, sempre falo, né? Acho que não é ele que posta as coisas nas redes sociais, mas o seu assessor deve ter aprendido como se usa vamos ser sinceros, esse tiozinho aí não sabe usar Twitter. Inteligência artificial há pouco tempo, porque toda postagem ele faz uma fotinha ali com inteligência artificial. Quando ele fez, por exemplo, ataque à base de Udeid, ali no território do Catar, a maior base americana, ele fez com uma imagem, inteligência artificial, como se estivesse pegando fogo e tal. Quando ele falou que Israel ia sofrer um ataque, que a história ia se lembrar por séculos, esse ataque acabou nem acontecendo, né? Mas também usou inteligência artificial. Não, é assim, até esse ataque do Catar foi falcatrua, né? Porque o Irã ligou para os Estados Unidos e falou, a gente vai atacar essa base. Os Estados Unidos limpou a base, não tinha ninguém.
Tipo, um ou dois mísseis atingiram a base. Tipo, tava todo mundo sabendo já. Então, assim, tem muita coisa nessas histórias aí que a gente vê depois, né, que as informações vão saindo, que a gente vê que é propaganda, tanto para um lado quanto para o outro, sabe? É muita propaganda, é muita guerra de narrativa. E aí fica um lado falando a gente venceu, tipo, tá lá o propagandista de Israel lá no Inteligência Limitada e no Flow Podcast dizendo, não, porque Israel saiu vitoriosa dessa história. Aí o Irã falando, não, a gente saiu vitorioso dessa história. O Trump falando, a gente saiu vitorioso. É uma guerra de narrativa gigante, né, cara? Aí a gente começa a ver as informações saindo. As usinas nucleares não foram destruídas. O Irã aparentemente tirou todo o material nuclear que eles já tinham antes. O Irã liga para os Estados Unidos para avisar que vai atacar a base militar. Que guerra que é essa? Quando, por exemplo, alegou-se que Israel estava dominando os céus de Teherã e o Irã quis mostrar que ele tinha capacidade de derrubar caças, ele fez uma imagem, aí não foi exatamente o seu perfil, né? Mas foi o Irã. Divulgou a imagem de um caça derrubado ali de Israel, só que eles erraram na proporção, o caça estava gigantesco, estava quase 4 vezes maior do que deveria ser em comparação com o tamanho da população real, né? E agora ele falou também que ele conseguiu destruir, mais uma vez, com uma imagem de inteligência artificial, destruir o Estado de Israel e os Estados Unidos. Segundo eles, saímos vencedores sobre esses dois estados. Olha, assim, a minha opinião, Israel, quem venceu essa história aí foi o Irã, na verdade. Aí foi Israel, não, foi o Irã. Porque os caras bancaram os Estados Unidos e Israel, irmão. E estão lá, vivo para contar a história. Então, assim, e um monte de vocês viram que um monte de cara que Israel falou, a gente matou fulano, ciclano, beltrano, os caras estão aparecendo vivo agora. Porque os caras tiveram que sumir para não ser morto de verdade, né? E aí os caras estão aparecendo vivo agora. Então, assim, até os caras pegaram a tecnologia de ressurreição da Coreia do Norte, porque isso é comum também na Coreia do Norte, né? A mídia ocidental fala, o Kim Jong-un matou fulano. Aí 2 semanas depois o cara aparece vivo. Então eles devem ter pego essa tecnologia de ressurreição para ressuscitar a galera do Irã. Ele alegou que ele estava oferecendo seu parabéns pela vitória sobre o falacioso regime sionista e sobre o regime dos Estados Unidos. Com todo aquele alvoroço, com todas as alegações, o regime sionista foi esmagado e praticamente derrubado pelos duros golpes da República Islâmica. Segundo ele, os Estados Unidos entraram na guerra porque sentiram que, se não o fizessem, o regime sionista seria completamente destruído. No entanto, não obteve nenhum êxito com essa guerra e aqui nós saímos vitoriosos. Também acho. Demos um tapa na cara dos Estados Unidos. Também acho. Mas assim, foi bom pro Irã se ligar que as defesas antiaéreas deles não servem para nada, né? Duas coisas. Primeiro, que as defesas antiaéreas do Irã não servem para nada. E segundo, que tem agente do Mossad espalhado no país inteiro, inclusive afegão, trabalhando para o Mossad por $250 por dia. Nada. É troco de pinga. Então, assim, acho que é importante para o Irã aprender essa fita aí, né? Tem muita gente de Israel infiltrada lá dentro e as defesas aéreas deles não servem para nada. Bora comprar a defesa antiaérea chinesa. Percebam, galera, e eu sempre trouxe essa visão para vocês. A guerra, você pode contar a narrativa que você quiser. Principalmente porque Israel fez ataques, o Irã fez ataques e os Estados Unidos fizeram ataques. Israel, por exemplo, se considera como vitorioso e alega que não fez mais ataques só porque o programa nuclear iraniano já foi destruído. Tá. Eu considero, não é informação oficial do governo, tá? Mas pelas minhas análises, que Israel também pode se considerar um pouco derrotado, porque não porque os objetivos não foram atingidos em relação ao programa nuclear, porque isso ninguém sabe, vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Mas porque talvez Israel quisesse responder a violação do cessar-fogo pelo Irã, não conseguiu. Talvez Israel quisesse uma derrubada do regime dos ayatolás. Bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda. Vou lembrar aí. Sejam membros do canal, minha gente. Me ajudem a continuar criando conteúdo. Não conseguiu, e tudo por ordens do governo americano. Eu trouxe para vocês que o Trump, na manhã em que o Irã violou o cessar-fogo e que Israel ia responder, o Trump ligou para o Benjamin Netanyahu com uma voz irritada, segundo a mídia ocidental, e falou para o Benjamin Netanyahu falar para os caças israelenses saírem ali do território do Irã e saírem acenando amigavelmente para o Irã. Ou seja, não respondam à agressão iraniana, que eu não quero mais guerra aqui. Porque, assim, a verdade é que Israel começou essa treta aí. A gente lembra lá do começo lá, a gente fez a live. Começou a chover míssil iraniano em Israel, os caras não tinham defesa, começou uma pressão interna gigante no Netanyahu, porque israelenses começou a morrer, né? Os caras do nada começaram a ser atacados, coisa que eles não esperavam. E aí o cara teve que, acho que foi 3 dias de guerra, ele já estava ligando para os Estados Unidos, precisamos de ajuda, sabe? É ridículo, né?
Os caras não aguentaram. Então, eu acho que, assim, em questão de moral, pelas notícias que a gente tem, claro, né? A impressão que dá é que o Irã, é isso aí, cara. O Irã é quem saiu vencedor dessa fita aí. Porque Israel não conseguiu nada, né? A própria notícia que vem dos Estados Unidos é que, no máximo, eles atrasaram o programa nuclear iraniano em alguns meses, né? E, de novo, a gente já sabe, todo mundo já sabe que eles não estavam desenvolvendo nenhuma arma nuclear, mas agora provavelmente vão, porque eles votaram para sair do tal do Acordo Internacional de Não Proliferação de Armas, e tá certo eles, né? Os caras não têm uma arma, uma arma nuclear e são atacados, eles têm mais que fazer uma arma nuclear que nem a Coreia do Norte. Vê se alguém se engraça para cima da Coreia do Norte. Não se engraça. Então, assim, eu acho, né, a impressão que eu tenho, eu não sei vocês aí, vocês deixam nos comentários o que vocês acham, é que quem saiu melhor nessa história foi o Irã. Então, assim, conseguiu os objetivos de atrasar, matou cerca de 30 generais iranianos, é o que eles dizem, matou né? grande parte da cúpula de cientistas. Não, professor, vamos só fazer um adendo aqui. Israel disse que matou. Né? A gente tem que confirmar através do Irã e ver se o Irã não ressuscitou ninguém nesse processo aí. Que fazem pesquisas nucleares, então, de fato, atrasou. Isso atrasou mesmo, né? Mas, assim, talvez os objetivos principais não tenham sido conseguidos, até por deliberação dos Estados Unidos. O Irã considera que ele saiu vitorioso, segundo as próprias palavras, porque o Irã, por exemplo, quando teve ataque dos Estados Unidos contra o território de Isfahan, Natanz, o território, por exemplo, de Fordow, o Irã respondeu. Respondeu na base Al-Udeid ali no Catar e também em posições do Iraque. Claro que o Irã respondeu avisando os Estados Unidos quando que seriam os ataques, as coordenadas dos ataques, e dado a capacidade militar iraniana, utilizando menos capacidade do que eles teriam, de fato, capacidade militar para fazer. Sim. Ou seja, foi quase assim, ó, tô te atacando, mas tô avisando que tô te atacando, não estou causando danos, percebam que eu estou querendo fazer uma certa paz aqui, né? É um ataque, assim, só para, em parte até, para propaganda dentro do Irã. Atacamos a base dos Estados Unidos no Catar. E é isso aí, é como o professor falou, eles tinham armamento muito mais punk para ser usado naquela base militar e não usaram. Ou seja, foi muito mais uma justificativa interna para a população, mas pode alegar. A gente atacou os Estados Unidos. Isso. E querendo ou não, cara, o Irã conseguiu sim destruir edifícios, matar civis em Israel, que talvez fosse também parte dos seus objetivos. Então pode alegar que conseguiu não, né? Também atacar Israel. Mas está destruído por quê? O programa nuclear foi atrasado. Israel demonstrou uma superioridade gigantesca em relação. Assim, como que Israel saberia quem matou no ataque? É porque, como eu estava falando antes ali, tem um monte de gente infiltrada, de Israel infiltrada no Irã. Então os caras sabem, os caras foram esse tempo todo pegando informação, onde é que os caras moram, onde é que eles se escondem. Então eles atacam sabendo que o cara tá ali, sabe? Então, assim, meio que tem algumas informações que dá para cruzar e saber que o cara morreu. Outra coisa é que pegaram um monte de político do Irã usando o Apple, né? Apple, WhatsApp, Instagram. É fácil saber quando a pessoa não está usando mais as paradas. Ou quando, sabe assim. Então tem algumas formas de confirmar isso aí. E os agentes continuam lá dentro. Com certeza, o Irã não conseguiu prender todos os agentes do Mossad que estão enfiados no Irã. Em relação aos iranianos, pelo menos no setor de inteligência e de combate aéreo. É inegável isso. Então percebe que depende da maneira como você conta a história, você pode ser vitorioso. E claro que o regime iraniano, né, vai vender a história como se fosse o lado vitorioso, né, da força, o lado vitorioso da história. É por isso que o Ali Khamenei trouxe essas informações. Professor, e o Irã? Então, já que ele se considera vitorioso, isso quer dizer que o programa nuclear não foi afetado, né? Olha, queria muito saber, mas a gente pega informações, elas são muito dúbias. A CIA da Tulsi-Gabbard, por exemplo, divulgou relatório ontem, alegando que as instalações de Isfahan, de Natanz e de Fordow foram destruídas. Mas não dá mais para confiar nessa mulher aí, né? Porque ela, 3 meses atrás, disse que o Irã não estava em nenhum processo de desenvolver arma nuclear. Ela confirmou essa informação 3 semanas atrás. Aí o Trump chegou e falou, não me importa o que ela disse. A partir do momento que o Trump disse isso, ela mudou de opinião. Então não dá mais para confiar no que ela fala, sabe? Então, ela vai seguir agora a cartilha do Trump. O Trump disse que destruíram tudo, ela vai confirmar, realmente, destruímos tudo. Mas a gente sabe que um relatório do Pentágono que foi vazado, até por isso o Trump está cogitando limitar algumas informações que são disponibilizadas para o Congresso americano, porque os dados vazaram. Ele fez duras críticas, inclusive a repórter da CNN que divulgou as informações, falando que é por isso que a CNN não tem mais credibilidade, porque na verdade está querendo ir contra os pilotos que são super patriotas dos Estados Unidos, tal.
Cara, na verdade, ela divulgou uma informação do Pentágono, né? Então, não culpe o mensageiro, culpe o relatório do Pentágono. O que Né? os americanos alegam é que, na verdade, é um relatório preliminar que tinha sido divulgado. Interessa? Se é verdade ou não, cara, de novo, né? Fica a Não interessa, foi divulgado, né? sua interpretação, é muito difícil a gente bater o martelo. Mas o relatório falava que as instalações não foram, talvez, aquelas esperadas pelo governo americano. Algumas fontes de Israel também consideraram isso. O Irã ontem alegou que o programa foi sim comprometido, mas que não foi destruído. Então, a gente não sabe em quanto tempo o Irã pode voltar a ter o seu programa nuclear. Israel já falou que está atento em qualquer tipo de enriquecimento, vai fazer novos ataques, a guerra não acabou. E os Estados Unidos também falou que se o Irã ousar voltar para o seu programa nuclear, vai realizar novos ataques. E aí, pessoal, você concorda com o Irã? Que o Irã saiu vencedor e Sim. conseguiu dar um tapa na cara da América? Tapa na cara não, mas sim. Nessa história toda aí, os cara foram primeiro atacados e saíram rindo da história, né? A não ser quem morreu não tá rindo. Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente sabe que o mundo ele vai de guerra em guerra, né, infelizmente, e começa a se cogitar, até pelo interesse dos Estados Unidos, em expandir, o próprio Pete Hegseth, secretário de Defesa, coloca isso, né? Quer expandir os seus anseios militares, não exatamente para a Europa, mas sim em direção a hoje, que é o centro econômico mundial, que é a região da Ásia-Pacífico, fazendo parcerias com os japoneses, com os sul-coreanos, com as Filipinas, com Taiwan. E ali você tem um Mas a inimigo, China que é uma entre ameaça, aspas, que né? também tem uma arma nuclear bem poderosa. Talvez não tão poderosa como a dos americanos, né, ou dos russos, claro, mas que tem o seu equipamento bélico, que são os norte-coreanos. E os norte-coreanos, cuidado, hein? Porque o Irã, alegadamente, não tinha armas nucleares. Ah, professor, mas estava em vias de desenvolver, mas tem um passo tecnológico para isso. A Coreia do Norte já tem o seu programa nuclear. A Coreia do Norte tem uma parceria muito estratégica com os chineses e assinou no passado uma de cooperação com os russos. Por exemplo, o Kim Jong-un ele acabou de anunciar, né, uma área turística desenvolvida ali na Coreia do Norte. Alega-se que podem ser para algumas pessoas da Coreia do Norte e também disponibilizado para russos. Cada vez mais Putin e Kim Jong-un têm uma parceria estratégica. A mídia sul-coreana coloca, por exemplo, que o Kim Jong-un estaria disposto a mandar mais militares para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e claro que em troca, a Rússia colabora no programa de satélites, no programa de mísseis, a Coreia do Norte também disponibilizaria inventário, porque assim, capacidade militar, talvez de alta tecnologia não muito, mas em relação a equipamentos, munições, a Coreia do Norte disponibiliza, né? Tem bastante recursos. Não, mas vamos ser honestos aqui, né? A gente não tá falando. Tecnologia nuclear, de bomba nuclear, não é uma parada nova, né? A gente tá falando de um negócio aí que tem, sei lá, 70, 80 anos. Então, não é assim um negócio absurdo que os caras do Irã já não saibam como fazer em 2025. Né? E de qualquer forma, o Irã é parceiro do Paquistão, que é ali do lado. Eles não precisam da Coreia do Norte, que é lá longe. O Paquistão tem arma nuclear ali do lado. Então a China é parceira do Paquistão. Eu acho que é muito mais fácil essa informação fluir via Paquistão e China do que Coreia do Norte, que é lá longe. Sim. Essa é a minha opinião, porque é muito mais próximo. E, de novo, né? Eu duvido que os cientistas do Irã já não sabem fazer. Os caras só não fizeram antes porque eles estavam no acordo, na proliferação de arma nuclear, etc. Né? Então, parcerias entre os dois é mais estratégica. Como eu falei, o Irã ele parece ter ficado muito isolado dentro desse contexto geopolítico. Isolado porque tem os seus aliados regionais, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, mas que estavam muito enfraquecidos. Agora, no caráter internacional, talvez esperasse algum tipo de apoio maior dos russos e dos chineses. Apoio esse, aliás, que não veio, né? Assim, a gente não sabe, né? É como a gente falou semana passada. A China continua comprando aí 90% do petróleo do Irã. O ministro de Defesa do Irã está na China desde ontem. E aí tem um monte de foto dos caras lá da comitiva do Irã verificando os caças chineses. Já tem umas informações rolando que eles vão comprar caça chinês e sistema de defesa antiaéreo chinês. Então, a ajuda da China vai vir dessa forma, sabe? Ninguém esperava que a China fosse mandar soldado ou qualquer coisa para o Irã. Isso não ia acontecer, isso a gente sabe que não ia acontecer. O que a China faz é abertamente condenar os ataques de Israel, condenar mais ainda o ataque dos Estados Unidos e dizer que é um ataque ilegal, que é contra a carta da OTAN, da ONU, que realmente é, né, por mais que a Europa diga que não, e aí por debaixo dos panos, com certeza que a China vai fazer alguma coisa. Né? E dentro desse contexto, o Kim Jong, por exemplo, tem uma parceria também com os iranianos. Aliás, quando rolou o ataque, ele até pediu, né, para que a comunidade internacional levantasse a voz de censura e rejeição unânime contra os atos de confrontação dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Lembrando, pessoal, que os dois países também têm uma cooperação militar de compartilhamento de mísseis balísticos, engenheiros norte-coreanos, alegadamente pelo Ocidente,
foram os responsáveis por construir as instalações nucleares subterrâneas, essas mesmas que foram atacadas a 80, 100 metros de profundidade? Será que os Estados Unidos, para possivelmente atacar o programa nuclear da Coreia do Norte e proteger os seus aliados regionais, usaria também os B-2 Spirit? Não vai conseguir, cara. Assim, e vocês veem como, assim, eu não tô dizendo que o professor tá fazendo alguma coisa errada aqui, né? Mas presta atenção. Proteger os seus aliados regionais de quê, cara? A Coreia do Norte não tá atacando ninguém. A Coreia do Norte tá lançando um resort para russo. É isso que eles estão fazendo. A notícia internacional da Coreia do Norte é: Coreia do Norte lança um resort para russo. É isso aí. Eles não estão atacando ninguém, irmão. Sabe? Eles estão super de boa lá na vida deles, vivendo a vida deles sem incomodar ninguém. Quem está incomodando? Os Estados Unidos. As suas bombas antibunkers? Claro que, de novo, a geografia é diferente, o apoio dos russos e chineses não chega, deve cara, não ser chega. muito maior para a Coreia do Norte do que foi para os iranianos. E lembrando também que talvez isso não se consolide porque não acho que a Coreia do Norte esteja em busca de uma pacificação com os sul-coreanos, não acho, mas a gente teve recentemente uma eleição na Coreia do Sul. E essa eleição na Coreia do Sul colocou um governante que, pelo menos, discurso é um cara mais de uma social-democracia, um cara mais de centro-esquerda, e ele colocou que um dos seus objetivos é retomar o diálogo com os norte-coreanos. Que bom. Então, talvez haja algum tipo de princípio de negociação na Península Coreana. E assim, tá todo mundo vendo isso aí, a galera que pode ser atacada pelos Estados Unidos amanhã, e os caras estão pensando, maluco, eu preciso de concreto, sabe? Eu preciso de concreto, nós vamos socar concreto aqui, nós vamos fazer uma montanha em cima da outra para proteger as nossas instalações nucleares. Né? Eles não vão assistir e ficar esperando e fazendo nada. Né? Provavelmente eles vão fazer alguma coisa. Mas que, de fato, a Coreia do Norte demonstrou certas preocupações, porque esconder o programa nuclear no subterrâneo aparentemente não é suficiente para proteger completamente o seu programa nuclear. A gente não sabe. Isso, de fato, se preocupou. Não, professor, mas aí a gente volta no teu ponto que, como tu mesmo mencionou, a gente não sabe o que aconteceu com as instalações do Irã. Então não quer dizer, pode, tanto é a instalação destruída de Schrödinger, pode ser que está destruída, pode ser que não, né? E a Coreia do Norte é a mesma coisa. A Coreia do Norte tem as instalações subterrâneas que a gente nem sabe com profundação. Com certeza, como eu falei, os caras estão pensando e nós vamos jogar concreto, até onde der, né? Para proteger tudo que dá. Mas, gente, ó, de novo, a Coreia do Norte não está incomodando ninguém, tá? Toda essa história aí são os Estados Unidos querendo arrumar briga com mais alguém. Como sempre.